pedir, o doutor Pedro já está em sala, a gravação já foi iniciada. Eu vou passar ao senhor o número do CIS-MP, é o 430695 0000023/2022, dígito 3. O SEI é o número 290001 0008645 2022, dígito 60. Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social. O participante é o doutor Pedro Zaidel. A parte interessada, a Federação Paulista de Atletismo, FPA. O relator é o doutor Marco Antônio Ferreira Lima e é um recurso contra indeferimento de notícia de fato. E o doutor Pedro pediu... Nesse caso, nós teremos sustentação oral. Sim. Tá. Pois não. Então, com a palavra, o eminente relator, conselheiro doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor presidente, seguindo os colegas conselheiros, o procedimento é inicialmente instaurado com a finalidade de apurar a denúncia de irregularidades ocorridas na Federação Paulista de Atletismo, FPA, durante a gestão de Mauro Roberto Chequim, ex-presidente da FPA, envolvendo desde o acompanhamento quanto à execução de convênios, superfaturamento de itens dos termos de parceria, utilização de empresas de fachada para fraudar licitações e até superfaturamento de propostas, dentre outras, a apurar, coloco aqui entre aspas. Foram requisitadas e prestadas informações sobre diversas das irregularidades apontadas na representação. A Procuradoria-Geral do Município informou ter ingressado com ação de improbidade administrativa contra o representado, em decorrência de conflito de interesses entre a sua atividade como servidor público e a direção de referida federação, cujo deslinde acarretaria, no seu entendimento, na declaração da nulidade dos atos praticados durante a gestão irregular. Petição inicial, extrato de andamento atualizado do feito juntados aos autos. Diante disso, promoção de arquivamento, considerando-se a adoção de medidas judiciais pela administração pública, o que afastaria a necessidade de adoção de medidas complementares, uma vez que o Ministério Público, na condição de custos legis, atuaria como fiscal da ordem jurídica na referida ação de improbidade administrativa. Não se conforma o representante com esse arquivamento, que desafia com este recurso, é este o simples relatório. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Eu vou passar a palavra agora ao nobre advogado presente. Eu não estou vendo um advogado. Doutor Pedro Henrique. É o doutor Pedro Henrique, o advogado? Exatamente, doutor. Boa tarde a todos. Boa tarde. O senhor está com a palavra para fazer a sua sustentação oral. Obrigado, doutor. Eu começo dizendo que há poucos dias eu completei meu primeiro ano de inscrição na OAB e me sinto honrado por fazer minha primeira sustentação oral perante esse egrégio Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo. Cumprimento a todos os procuradores de justiça, membros desse egrégio Conselho Superior e todos os servidores deste órgão de importância constitucional na proteção do patrimônio público social e dos interesses difusos. O tempo não está ao meu favor para que eu possa, de forma a contento, abordar o caso tratado na denúncia feita pela Federação Paulista de Atletismo, em face de atos que caracterizam delitos cíveis e penais e que possuem como principal vítima a coletividade, se considerarmos que o erário, o esporte e federações esportivas são temas de interesse coletivo. E digo federações, pois, como consta na denúncia, modus operandi idêntico foi identificado pela fiscalização técnico-jurídica e técnico-econômica do próprio Tribunal de Contas, nos mesmos anos, com as mesmas empresas concorrendo entre si, no mesmo período em que o senhor, também denunciado, José Aurixo Júnior, era a autoridade máxima da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude aqui em São Paulo. Vossas Excelências, o objetivo dessa defesa com a presente sustentação é atribuir destaque ao recurso contra arquivamento de denúncia proposto pelo Dr. Ricardo Manuel Castro, nono promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social, no sentido de demonstrar que a presente denúncia não merece ser arquivada, mas sim investigada pelos motivos nela trazidos
e reafirmados nesse recurso. Cumpre ressaltar que a mesma denúncia foi feita perante o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, o qual entendeu haver indícios suficientes para o prosseguimento e apuração do que fora trazido na peça de denúncia. Inclusive, no último dia 4, estive em reunião com o subprocurador-geral de Contas, Dr. Rafael Nelber, e conforme parecer do procurador-geral de Contas, Dr. Tiago Pinheiro, os processos mencionados na denúncia foram destacados para melhor acompanhamento. Eu entendo, pois durante meu período enquanto graduando, atuei como estagiário perante a Defensoria Pública e perante o próprio Ministério Público de Contas, que a conta demanda versus efetivo muitas vezes não fecha. Ocasião em que cabe ao advogado, representando o denunciante, no caso a federação, exercendo que exerce a cidadania e o seu dever físico ao denunciar, de trazer ao conhecimento de Vossas Excelências e demonstrar o destaque que o caso ostenta e merece. A Federação Paulista de Atletismo é a federação esportiva mais antiga do Brasil, sendo uma pessoa jurídica sem fins lucrativos e possui como a única finalidade o aperfeiçoamento e democratização do esporte, sendo a ponte, inclusive, entre centenas de jovens e os esportes que compõem o atletismo, tendo status de entidade do terceiro setor, de interesse público e constitucional. Ou seja, a federação cumpre papel social, social relevante na e para a sociedade. O fato trazido pelo promotor como base para arquivamento deveria, inversamente do que ocorreu, ser motivo para um olhar mais detido do que fora denunciado e não uma razão de arquivamento. O parquê, por constatar denúncia por improbidade feita no âmbito municipal, por um órgão público, no caso, a Procuradoria do município, promoveu o arquivamento de denúncias feitas em âmbito 100% estadual. Todavia, fica a reflexão no sentido de qual seria o nexo entre ambas as denúncias que façam com que uma delas seja arquivada, sendo que, em ambos os casos, os temas, os entes e as datas nos quais versam ambas as denúncias são distintas, guardando similitude entre elas apenas no que diz respeito aos denunciados. Vejam, Vossas Excelências, a denunciante no âmbito municipal é a Procuradoria do município, e as denúncias feitas pela Federação Paulista de Atletismo no âmbito estadual são baseadas em provas e pareceres coletados pelas fiscalizações técnicas, econômicas e jurídicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ou seja, a robustez e indícios de autoria e materialidade no que fora denunciado. Ademais, inversamente do sustentado pelo promotor de primeira instância, a denúncia não diz respeito apenas ao presidente da federação, que, conforme ele mesmo constou no momento em que promoveu o arquivamento, é investigado por relações duvidosas entre o seu cargo ocupado na época como agente público e o seu cargo ocupado na época como representante de uma federação. O que ocorre é que ele aprovava os próprios projetos que ele apresentava. Denúncia traz como outros nomes, e aqui eu faço ressalva no sentido de haver possibilidades de mais envolvidos que não constam na peça, e inclusive a um denunciado que ocupa cargo no Executivo Municipal, detentor de prerrogativa de foro. As irregularidades não são simples, do tipo, ocorre com meros descuidos por vezes inconscientes com relação aos desdobramentos fáticos. São falhas que necessariamente tem que se haver uma contribuição física, alguém de carne e osso, ou alguém que agem com imperícia ou com dolo, com a finalidade de obter vantagem, seja lá de qualquer tipo, para si ou para terceiro, e usam para lograr esse objetivo a malversação de valores públicos administrados. É notório que uma pessoa jurídica, uma abstração, uma ficção jurídica, não comete ato ou omissão alguma que contribui para irregularidades apontadas, sendo que, se houveram falhas, ocorreram por conta de condutas humanas, há de se apurar, comissivas ou homicidas. De tal forma que seria desarrazoado
ou melhor, injusto, no sentido mais literal da palavra, se uma pessoa jurídica que em nada contribuiu ou se aproveitou com as supostas ilegalidades fosse penalizada por falhas humanas. Ainda mais se considerarmos que não há qualquer indício de que tais desvios tenham favorecido de forma direta ou indireta a entidade ou o esporte a que ela se dedica. Pela minha breve trajetória jurídica, Vossas Excelências, eu nunca vi ou soube, peço licença para fazer uma ironia, um bondoso administrador de recursos que desviou valores para destiná-los em prol da própria pessoa jurídica que recebe tais valores, o que seria uma redundância, seria trocar 6 por meia dúzia. Ocorre que o Tribunal de Contas do Estado, por motivos que, infelizmente, não é possível trazer à baila por conta do tempo exíguo, em casos de improbidade, somente notifica o responsável, no caso, o Ministério Público Estadual, após o final do processo junto à Corte, o que leva, em média, 5 anos. Cumpre ressaltar que os convênios citados na denúncia ocorreram entre 2010 e 2012, e que os processos no Tribunal de Contas tiveram início em 2018, ou seja, um lapso temporal de mais de 10 anos. Além do que, o Tribunal de Contas, infelizmente, não aprecia a responsabilidade e a culpabilidade ao sentenciar pela irregularidade de contas e devolução de valores. Então, somente analisa a regularidade ou irregularidade das contas. Sentenciando, como no caso, pessoas jurídicas sem finalidades lucrativas e com finalidade de relevância social ao ressarcimento de valores cujos quais não deram causa à perda ou desvio. Cumpre destacar que, desde o início de 2021, a defesa da Federação Paulista de Atletismo pugna nos autos dos tribunais de contas, nos processos dos tribunais de contas, pelo envio destes e a notificação das falhas ao Ministério Público ao Ministério Público Estadual. Pedido esse que nunca for atendido. No caso em tela, a devida apreciação e responsabilização de quem de direito deve arcar com as irregularidades é de suma importância, sob pena das federações tratadas na denúncia terem que fechar suas portas, gerando perda de empregos, atletas sem representação e sem patrocínio, crianças e jovens que ficarão sem incentivo ao esporte. Vejam bem, Excelências, não estamos tratando aqui de empresas privadas, mas sim de federações esportivas filiadas ao Comitê Olímpico Nacional e Internacional. Por tais motivos, considerando a natureza dos valores tratados, isso com supetâneo no artigo 1º, parágrafo 6º da Lei de Improbidade Administrativa, e a relevância social das federações envolvidas, considerando também a mora do Tribunal de Contas do Estado e notificar o órgão competente, buscou-se pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com base nos artigos 14 da Lei de Improbidade, artigo 6º da Lei de Ação Civil Pública e súmula 329 do Superior Tribunal de Justiça, considerando também que demais federações citadas foram apenas um fantoche de gestores e administradores improbos, ou no mínimo inábeis, que sob o manto da estrutura de uma pessoa jurídica malversaram valores públicos em convênios públicos. Dessa forma, Vossas Excelências, eu cumprimento-os e agradeço pela atenção dispensada, conto com a técnica e sensibilidade para que não permitam que a proposta de arquivamento subsista, pois, salvo o melhor juízo, foi de todo equivocada, sendo o caso de prosseguimento da denúncia e propositura de ação civil para o equacionamento de todas as questões trazidas na denúncia, não só pelo denunciante, mas constadas nos processos do Tribunal de Contas e na própria denúncia por improbidade administrativa no âmbito municipal, feita pela Procuradoria. Muito obrigado. Desculpa, estava sem som aqui.
Devolvo a palavra ao relator, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, para a leitura de seu voto. Agradeço a palavra, senhor presidente. Cumprimento o ilustre advogado e faço só um breve comentário. Fico feliz em saber quando Vossa Excelência diz que é sua primeira sustentação oral. Sim, senhor. E nós estamos ouvindo já com bastante frequência que vários jovens advogados estão iniciando suas tentações orais perante esse conselho. Que para mim, particularmente, acho que para todos nós, é motivo de orgulho e o parabenizo pela forma que o senhor apresentou sua sustentação oral. Muito obrigado. Eu, feito o relatório já apresentado, que mantenho, por meu voto eu dou provimento ao recurso e não homologo o arquivamento e justifico. Aduzo à Federação Paulista de Atletismo que a assunção de Joel Lucas quando a presidência, assim como, aspas, o cenário que o levou à candidatura foi um episódio, dentre outros, que ocorreram por conta da intervenção da Confederação Brasileira de Atletismo, CBA, na FPA. No ano de 2018, denúncias de má gestão, corrupção, apontamentos de fraudes dos balanços de 2014 e 15, não aprovação das contas da FPA de 2014 a 2017, desvios de valores recebidos em convênios entre a FPA e a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, SELJSP, todas amplamente divulgadas nos veículos de informação e que culminaram com a intervenção da CBA na FPA, a destituição da antiga presidência e diretoria, nomeação através de eleição de um interventor, no caso Joel, e a convocação de novas eleições para a FPA. Como aqui apresentado, apesar da existência de ação civil pública interposta pela municipalidade, há envolvimento de outras pessoas e também indícios de dano ao erário estadual. E aqui um fato importante, o valor que o Estado destina é um valor superior àqueles que são de alçada da municipalidade. Consequentemente, não há só o interesse municipal aqui envolvido, também há o interesse do próprio Estado dentre os entes aqui representados. Ademais, o principal objeto dessa mencionada ação civil, ali referida, seria a atividade do ex-gestor como servidor público e a incompatibilidade disso com a direção da referida federação. Todos os demais fatos foram ignorados no arquivamento aqui em apreço. Isso não significa dizer que o mero deslinde, como foi apresentado, se ocorrer, aspas, acarretará na declaração de nulidade dos atos praticados durante a gestão irregular e, com isso, se afastaria a necessidade de maiores investigações. Aliás, o próprio relatório do digno promotor de justiça que promoveu o arquivamento do feito menciona diversos atos ilícitos e acrescenta, vou colocar novamente entre aspas, dentre outros a apurar, fecho aspas. Somente esta frase, aspiada, dentre outros a apurar, já bastaria para se concluir que o arquivamento foi prematuro, que a simples propositura de ação civil pública apenas para apurar um dos atos praticados e somente contra um dos envolvidos pode até afastar uma nova ação civil. Entretanto, não permite que se deixe de investigar os demais fatos apontados na representação e bem reiteradas no presente recurso. Nada justificaria o arquivamento e nem o trancamento do inquérito civil, o que se dá somente em situações excepcionais, como é entendimento deste colegiado. Havendo aqui justa causa, interesse de agir no binômio necessidade e adequação para o prosseguimento das investigações bem postas. Inquérito civil como garantia, nos termos da Resolução 1342 de 2021, investigação de caráter inquisitorial unilateral facultativo, instaurado o presídio do Ministério Público destinado a apurar ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos,
e outros a que incumba defender, servindo para a preparação e o exercício de atribuições referentes às funções institucionais. O trancamento das investigações, vou insistir, conforme entendimento deste colegiado, somente é medida de caráter excepcional, o que não é hipótese e que somente será possível concluir pelo arquivamento, ao menos com os argumentos aqui apresentados, depois de todas essas investigações, havendo razões mais do que suficientes para a instalação do procedimento investigativo. Relatório, portanto, seguindo pelo acolhimento do recurso, com a designação de outro promotor de justiça para que possa acompanhar as investigações, é como voto, senhor presidente, dignos conselheiros. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Então, vamos iniciar a votação com a palavra o conselheiro doutor Antônio Calil Filho. Muito obrigado. Em regra, quando há propositura de ação civil pelo órgão colegitimado, isso serviria de fundamento para o arquivamento. Mas me parece que aqui há outros fatos que não foram abrangidos pela ação, conforme expôs o digno relator. Então, eu voto nos termos do relator e aproveito para elogiar a sustentação oral feita pelo jovem advogado, muito claro na sua exposição. É dessa forma que eu voto. Muito obrigado. Ok. O próximo a votar é a doutora Tatiana Vigiane de Couto. Inicio parabenizando o doutor Pedro Henrique pela clara sustentação. Parabenizo também o conselheiro relator, doutor Marco Antônio, pelo voto. E nos termos do que já me antecedeu o doutor Calil, de fato, e o que bem explanou o doutor Marco, há outros elementos a serem investigados, motivo pelo qual é o caso do recebimento do recurso. Nesse sentido, voto de acordo com o relator. Muito bem. Com a palavra, doutor Bonilha. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Também quero cumprimentar o doutor Pedro Henrique pela atuação, desejar um grande sucesso profissional, o que já sugere que vai acontecer, haja vista a sua atuação neste colegiado, nesta data. Quero cumprimentar também o nobre conselheiro Marco Antônio Ferreira Lima pela clareza, pelo brilhantismo do seu voto, que deu provimento ao recurso e conta também com a minha concordância, motivo pelo qual eu acompanho o relator. Com a palavra, doutor Saad Maslum. Obrigado, senhor presidente. Parabenizando o nobre advogado, jovem advogado, doutor Pedro Henrique Seidel, pela brilhante exposição. Acompanho o excelente voto do eminente relator, doutor Marco Antônio. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Giuliotti. Também parabenizo o doutor Pedro Henrique Seidel, meu xará, pela brilhante exposição. Desejo-lhe sucesso e, pelo que nós vimos aqui, esse sucesso virá com certeza. E acompanho o brilhante voto do doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Com a palavra, o doutor Ponte. Gostaria de cumprimentar o doutor Pedro Henrique pela sua sensata defesa, pela sua sustentação oral, desejando-lhe sucesso na carreira, e acompanho o bem fundamentado voto do conselheiro Marco Antônio Ferreira Lima, dando provimento ao recurso. Bom, eu também cumprimento o jovem advogado e acompanho o excelente voto do relator, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Encerrado este julgamento, podemos passar para o próximo, doutora Tatiana. Próximo julgamento a que foi pedido... Doutor Pedro Henrique, ele foi embora. Doutor, se me permite a palavra. Agradecer a sua presença aqui. O senhor está dispensado. Muito obrigado. Muito obrigado aos senhores. Uma boa tarde, boa sessão. Boa tarde. Obrigado. Na sequência, com pedido também de sustentação oral, é o número MP 14.0279.0000.172/2022, dígito 6,
número SEI 29.0001, 0059.247.2022, dígito 51. Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo. O participante é o doutor Ademar de Barros, a parte interessada é o doutor Antônio Carlos Oliveira Montalza Filho, o relator é o doutor Pedro de Jesus Giuliotti, e o objeto da revisão é o recurso contra a instauração de inquérito civil. Perfeito. Então, com a palavra o relator, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Senhor presidente, trata-se de recurso interposto por Montosa Pescados contra a instauração de inquérito civil promovido pela Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da capital para investigação de eventual poluição sonora que estaria sendo causada pelas atividades do estabelecimento comercial de vendas de pescado situado na rua Luiz Murat, número 128, bairro Jardim das Américas, nesta capital. Alega o recorrente em síntese que jamais houve qualquer poluição sonora decorrente das atividades lícitas e autorizadas, desenvolvidas pela recorrente, e que é apenas um vizinho incomodado e reclamante, não se justificando a investigação ante a inexistência de direito difuso e coletivo. Sustentando a necessidade da realização de outras investigações, o ilustre promotor de justiça que preside o inquérito civil manifestou-se pelo não provimento do recurso. Foram os autos remetidos a este colegiado. Este é o relatório, senhor presidente. Sem som, doutor Jurandir. Obrigado. Concedo a palavra ao ilustre advogado doutor Ademar de Barros, pelo tempo regimental. Muito obrigado, excelentíssimo relator. Cumprimento a todos os eminentes conselheiros. Confesso que fiquei bastante em dúvida se realizaria a sustentação oral ou não, nesse caso, justamente para não despender mais o tempo de Vossas Excelências sobre o que estamos chamando de uma briga de vizinhos. Mas, pensando um pouco mais a fundo, foi justamente isso que me fez achar importante realizar a sustentação oral, que será muitíssimo breve, porque é preciso destacar que esse tipo de caso não deve passar pela atuação do Ministério Público, por não transcender a esfera privada dos interessados. Justamente quando o noticiante foi ao Ministério Público notificar a suposta poluição sonora, a douta promotoria, muito bem, pediu que ele fizesse um abaixo-assinado, justamente para que ele pudesse, assim, demonstrar que houvesse interesse do Ministério Público para investigar o caso, ou seja, deveria haver interesses difusos no caso. Não vou aqui conceituar interesses difusos, Vossas Excelências com certeza têm maestria no assunto, mas sabe-se que precisa da impossibilidade da identificação dos titulares do direito, a indivisibilidade do objeto e o fator de agregação dos sujeitos por um fato. E era justamente isso que buscava a douta promotoria quando pediu que fosse realizado o abaixo-assinado. Acontece que, juntado aos autos, depois do esforço do noticiante, o abaixo-assinado contou com 4 assinaturas. Uma delas foi a do próprio noticiante, e as outras 3, como se percebe dos documentos que juntamos nas razões recursais, são de inquilinos que alugam espaços do imóvel que é de propriedade do noticiante. Todos têm o mesmo endereço, Rua Luiz Murat, 110, casa número 2. E assim também juntamos um print do Google Maps, mostrando que se trata do imóvel exatamente vizinho da peixaria Montosa Pescados. Ou seja, além de ser um único imóvel que reclama do barulho, na verdade foram pessoas que alugam os imóveis, os quartos do principal noticiante, ou seja, agiram a pedido dele, ao que tudo indica. Assim, tudo isso para mostrar que não se passa de uma verdadeira briga de vizinhos, na qual está ausente qualquer interesse difuso, porque jamais houve poluição sonora, além
daquilo permitido pela atividade lícita e irregular da peixaria, e nenhuma outra pessoa fez denúncias, não houve fiscalização do PSIL, nada nesse sentido. Ou seja, nada a justificar a atuação do Ministério Público nesse caso. Por isso, excelências, pede-se o provimento do recurso para que seja arquivado o inquérito civil. Muito obrigado. Ok. Eu devolvo, então, a palavra ao eminente relator, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. O inquérito foi instaurado para investigação de eventual poluição sonora que estaria sendo causada pelas atividades do estabelecimento comercial de vendas de pescado. Não obstante as alegações do recorrente, consta que o procedimento está no seu limiar e na dependência de outras diligências, a fim de que se possa dar como concluída a investigação. O abaixo-assinado era uma das diligências, né? Existem outras diligências no feito. Assim, faz-se necessário que se aguarde as diligências a serem realizadas para apuração adequada e percussiente dos fatos, visando elucidar a ocorrência ou não dos fatos imputados. Ainda não dá para testar, como diz o nobre defensor, que se trata de uma briga de vizinhos. Pelo que foi apurado até agora, não é possível atestar. Ora, tem-se consolidada neste colegiado a orientação de que, na dependência de diligências reputadas necessárias ao esclarecimento da hipótese fática sobre apreciação, não se cogita de ingressar no mérito e prover recurso que vise a interrupção das investigações. De se ressaltar que a simples instauração de procedimento investigatório não significa imputar de forma definitiva ao recorrente qualquer responsabilidade pelos fatos ainda a apurar. Por fim, em face dos argumentos expendidos, em face da suposta ausência de justa causa, na espécie de rigor, destacar a lapidar decisão da segunda turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, publicada no Diário da União, 10 de 1 de 2010, abre aspas, somente em situações excepcionais, quando comprovada de plano a tipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, é possível o trancamento de inquérito civil, fecha aspas. Como eu disse, ainda não é possível atestar de forma definitiva que se trata de uma briga de vizinhos. É necessário que se concluam as diligências de um inquérito que está apenas no seu limiar. Por todo exposto, o voto é pelo não provimento ao recurso interposto, dos quais decorre a continuidade das investigações nos exatos termos que se processa. É assim que eu voto, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o doutor Antônio Calil Filho, para proferir o seu voto. Cumprimentando todos, em especial o nobre advogado, pela sustentação. Eu entendo que só em casos excepcionais é possível se obstar um inquérito civil, só em casos de absoluta falta de justa causa, o que não me parece a hipótese dos autos. E havendo diligências pendentes, elas têm que ser realizadas no sentido de elucidar os fatos. Então, voto de acordo com o excelente voto do relator. Muito obrigado. Com a palavra, a doutora Tatiana. Também parabenizo o doutor defensor pela sustentação e voto nos termos do relator. Obrigado. Com a palavra, o doutor Bonilha. Presidente, muito obrigado. Eu quero também prestar uma singela homenagem ao jovem advogado, doutor Ademar Barros, pela sua disposição em comparecer perante este colegiado e fazer a sua sustentação, mas dele eu ouso divergir. Acompanho o belíssimo voto proferido pelo digno relator, negando-se provimento ao recurso para o fim de que tenham continuidades essas necessárias investigações. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Saad. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o nobre advogado, doutor Ademar de Barros, pela brilhante exposição
Todavia, conforme bem colocado pelo eminente relator, restam ainda algumas diligências para realizar, ou seja, o caso não se resume apenas ao abaixo-assinado. Fosse isso, razão, de fato, teria o doutor advogado. Então, vamos aguardar essas diligências, o resultado dessas diligências, e não há o que temer, né? Ou há o problema ou não há. Se não havendo problema, é o arquivamento sem problema algum. Então, voto seguindo o eminente relator. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saad. Doutor Marco Antônio, com a palavra. Presidente, cumprimentando o digno advogado, fico com o voto do relator, doutor Pedro Jesus Giuliotti. Com a palavra, o doutor Pontes. Presidente, eu acompanho o excelente voto do eminente relator, doutor Pedro Jesus Giuliotti. Obrigado. Eu digo ao ilustre defensor, né, que os argumentos utilizados são realmente fortes, mas, na pendência de outras diligências, convém que se aguarde o encerramento do inquérito civil. Por essa razão, acompanho o voto do eminente relator. Agradecendo a sua presença, doutor advogado, nós vamos passar agora ao próximo processo da pauta, doutora Tatiana. Os próximos 3 processos, Excelência, são de relatoria de Vossa Excelência e os advogados devem somente para assistir. Então, aguardo o senhor passar a presidência e daí faço a leitura. Tá. Então, eu passo a presidência para o doutor Antônio Calil Filho. Muito obrigado. Qual que é o próximo da pauta? Próximo da pauta é o número MP 14-0279-0000-208/2012, dígito 9. O SEI é o número 29.0001-018-0632.2022, dígito 92. Promotoria de Justiça da Habitação e Urbanismo, a participante é a doutora Renata Lorena, parte interessada, Participações Morro Vermelho S.A., relator é o doutor Jurandir Norberto Marsura, e o objeto da revisão é promoção de arquivamento. Só assistência, né? É assistência, né? Tá. Então, com a palavra, o digno relator. Só confirmando. Eu tenho 3 casos de assistência. Eu acabei me perdendo aqui no número do SEI. O senhor tem 3 casos de assistência. Tenho 3 casos. Isso, esse primeiro é da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo. O número SEI é o 29.0001-018-0632, dígito 92. E o número MP é o 14-0279-0000-208/2018, dígito 9. Perfeito. Então, presente o advogado, né, eu vou proceder à leitura do meu voto. Inquérito civil instaurado para apurar a regularidade do licenciamento do empreendimento comercial na Rua Funchal, número 160, Pinheiros, em São Paulo, e o cumprimento da certidão de diretrizes expedida pela Secretaria Municipal de Transportes em 18 de novembro de 2010. Diligências realizadas, verificou-se que o empreendimento em questão foi devidamente licenciado pelo município na época de sua aprovação. Aderiu à operação urbana consorciada Faria Lima, com vinculação de CEPACs, e as medidas mitigadoras solicitadas pela área técnica foram determinadas pela administração conforme a conveniência e a oportunidade verificadas à época da emissão da certidão de diretrizes. E naquilo que ali foi exigido,
foi entendido como cumprido pelo órgão público, com a emissão do termo de recebimento e aceitação definitivo de obras e serviços no sistema viário. Em maio de 2014, pelo Departamento de Serviço Viário, /SMT. Inviabilidade de efetiva mensuração dos impactos causados pelo empreendimento em seu entorno e, por consequência, da exatidão ou suficiência da certidão de diretrizes emitida. Deve-se considerar que, no período, a região toda em que se encontra o empreendimento também se modificou e se desenvolveu. Arquivamento mantido por seus próprios fundamentos diante do caso concreto. Homologação. Muito obrigado, doutor Jonandir. O assunto está em discussão. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Podemos votar em bloco? Então, de acordo com o voto do relator, fica feito o julgamento. Próximo, doutora Tatiana. Na sequência, é o número MP 14-0344-000-127/2021, dígito 7. O número SEI é o 29-0001-024-7985, 2021, dígito 23. Promotoria de Justiça de Mongaguá. Participante é o Dr. Jonathan Santos de Freitas. Parte interessada, Companhia Brasileira de Distribuição. Relator, Dr. Jurandir Norberto Massura. Objeto de revisão, promoção de arquivamento sem compromisso. Pois não, doutor Jurandir, o senhor está com a palavra. Eu acho que o senhor está sem microfone, doutor Jurandir. Ah, pois não. Tá certo. É o caso do Mercados Extra de Mongaguá? É de Mongaguá. Aqui está a Companhia Brasileira de Distribuição, mas os mercados extra fazem parte do grupo. Companhia Brasileira de Distribuição, né? É isso, doutora? Sim, é isso. Então é esse mesmo. Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar a eventual exposição à venda de carnes e outros produtos com prazos de validade vencidos nos mercados extra de Mongaguá. Realizadas diligências, sobreveio resposta do PROCON, São Paulo, informando ter realizado diligência nas unidades do mercado extra em Mongaguá, ocasião em que foram constatadas algumas irregularidades na exposição de produtos com prazo de validade expirado, além de relacionar o histórico de fiscalizações. Informou, por fim, a abertura de processo administrativo e aplicação de multa. Resposta da Companhia Brasileira de Distribuição, na qual sustenta seu compromisso com as normas sanitárias e relativos à segurança alimentar e os direitos do consumidor. Ademais, apontou que a Vigilância Sanitária de Mongaguá diligenciou as duas unidades extras no município, não tendo encontrado alimentos impróprios para o consumo. Por fim, encaminhou relação de colaboradores e ex-colaboradores do setor responsável pela manipulação dos produtos relacionados ao fato. Determinou-se a realização de contato com alguns colaboradores e ex-colaboradores das unidades do Mercado Extra em Mongaguá para a realização de sua oitiva sobre os fatos apurados. Realizada a oitiva de Melissa Caroline Lopes da Conceição e Rogério Mendes de Araújo, de forma virtual, através do Microsoft Teams,
Anote-se que ambos negaram ciência dos fatos apurados, informando que os produtos vencidos são descartados e que jamais houve notícia de fato similar em qualquer das unidades do mercado extra em Mongaguá. Não restaram evidenciados elementos capazes de demonstrar a existência de violações aos direitos transindividuais dos consumidores. Ainda que tenha sido divulgado vídeo contendo imagens de uma pessoa aparentemente levando produtos alimentícios, não é possível se aferir se tais produtos foram, de fato, novamente colocados à venda ou descartados. O fato do ex-colaborador, que realizou as imagens, ter as encaminhado inicialmente ao veículo de imprensa, e sua ampla divulgação fez com que, ainda que verídicas, quaisquer medidas para se apurar as práticas ilícitas se mostrariam inócuas, tendo a representada tempo suficiente para sanar as irregularidades espontaneamente, ao menos no período de tempo próximo à eclosão das denúncias, quando seriam presumivelmente realizadas diligências pelos órgãos de controle, Ministério Público, PROCON, Vigilância Sanitária, etc. Além disso, a partir da relação de ex-colaboradores encaminhada à representada, foi possível identificar provável autor das imagens, que, no entanto, não quis ser ouvido na Promotoria de Justiça, para corroborar os fatos e, eventualmente, apontar outros meios pelos quais se poderia verificar a veracidade dos fatos noticiados. De qualquer sorte, a partir da instauração do presente procedimento, o PROCON realizou diligência em ambas as unidades do Mercado Extra em Mongaguá, sendo que foram identificadas irregularidades pontuais, versando sobre exposição à venda de produtos vencidos, sendo que foram instaurados procedimentos administrativos e imposição de multas. A aplicação da súmula número 36, do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, aspas, homologa-se promoção de arquivamento, fundado na suficiência das medidas administrativas adotadas, visando a cessação e reparação integral dos danos ou eliminação do risco concreto de lesão a interesses transindividuais. Desnecessidade até aqui de diligências complementares, ressalvada a abertura do procedimento, caso sobrevenham novos elementos de convicção. Arquivamento mantido por seus próprios fundamentos diante do caso concreto. Homologação. Muito obrigado, doutor Jurandir. O assunto está em discussão. Alguém gostaria de fazer uso da palavra ou podemos votar em bloco? Bom, então, homologado o arquivamento, nós temos o voto do ilustre relator. Doutora Tatiana, próximo. O próximo é o número MP 14-0555-000-4621/2020, dígito 8, ceia o número 29.0001-014-8311.2021, dígito 53, Promotoria de Justiça de Osasco, participante, Dr. Lucas Saraiva Lopes, parte interessado, Viação Osasco Limitada, relatoria do Dr. Jurandir Marsura, objeto de revisão, promoção de arquivamento. Pois não, doutor Jurandir, por favor. Pois não. Procedimento instaurado para apurar supostas irregularidades nos contratos de número 13/2006 e 14/2006 e seus respectivos termos de aditamento, firmados entre o município de Osasco e as sociedades empresariais Viação Osasco Limitada e Autoviação Urubupungá Limitada, para a prestação de serviço de transporte público, diligências realizadas, esclarecimentos prestados. Não há notícia de inexecução contratual ou de prejuízo ao erário. Ilustre promotor de justiça oficiante, que analisou os documentos juntados aos autos, especificando de forma fundamentada os motivos pelos quais não vislumbra a necessidade de intervenção do Ministério Público na área do patrimônio público, conclusão que guarda relação com o conjunto investigatório produzido,
insuficiência de elementos de improbidade administrativa, contexto fático probatório que não evidenciou o cometimento de atos que justifiquem ou autorizem a propositura de ação civil pública ou aprofundamento das investigações. Promoção de arquivamento mantida por seus próprios fundamentos, observando-se que o surgimento de novas provas poderá levar à reabertura da investigação. Homologação. Obrigado, doutor Jurandir. O tema está em discussão. Alguém gostaria de fazer uso da palavra ou podemos votar em bloco? Então, fica homologado o arquivamento nos termos da manifestação do nobre relator. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao doutor Jurandir. Obrigado, doutor Calil. Doutora Tatiana, dando prosseguimento. Agora, aos destaques, vou passar primeiro o destaque do doutor Giuliotti, é o número MP 14 0739 0009731/2015, dígito 2, número CEI 29 0001 011 3571.2022, dígito 40, ouvidoria do Ministério Público, e o relator é o doutor Giuliotti. Bom, Com a palavra, doutor Giuliotti. Esse é um caso de turma, mas eu resolvi encaminhar aqui para o pleno, porque é um caso inusitado. É um caso que, a respeito de supostas irregularidades no empreendimento imobiliário Terra Faria Lima Pinheiros, residência. O promotor de justiça estava com o promotor de justiça do urbanismo. O promotor de justiça do urbanismo entendeu que, superadas as questões urbanísticas e restando só questões relativas à promotoria do meio ambiente, ele encaminhou o processo para a promotoria do meio ambiente. O promotor do meio ambiente suscitou um conflito de atribuições, só que ele não foi enfático dizendo, ele fala o seguinte no conflito dele, na manifestação: se o promotor de justiça do meio ambiente entende pela existência de fato nesse procedimento que deve ser objeto de apuração pela promotoria de justiça do meio ambiente, deverá promover o encaminhamento de cópias da investigação à promotoria do meio ambiente. Então, ele fala que se o promotor do habitação entende que é caso do meio ambiente, ele não deveria ter encaminhado o procedimento, tinha que ter encaminhado cópias. Vai para a Procuradoria-Geral, a Procuradoria-Geral torne aos autos ao suscitante para indique fundamentadamente se entende possuir ou não atribuição para atuar no feito. Ela entendeu que ele não falou. Aí volta para o promotor do meio ambiente, o que ele faz? Ele arquiva. Ao invés de ele se manifestar, responder à questão da Procuradoria a respeito do conflito, ele arquiva, dizendo que não há o que se fazer na promotoria do meio ambiente. Mas, pelo que eu analisei, há o que se fazer tanto na área do meio ambiente como na área urbanística. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou devolver para a Procuradoria-Geral, porque ela precisa definir de quem é a atribuição. Então, foi nesse sentido que eu me manifestei, para que a procuradora... Como o promotor do meio ambiente arquivou, eu penso que ele assumiu que ele é o competente, ele que tem atribuição. Mas a Procuradoria precisa definir para que eu possa determinar a realização de diligência, porque eu não sei para quem pedir as diligências. Então, é nesse sentido, o meu parecer, devolvendo para a Procuradoria-Geral para que ela defina quem é o promotor competente do urbanismo ou do meio ambiente para que eu possa determinar a realização de diligências. Até porque eu acho que não é caso de arquivamento e o promotor do meio ambiente arquivou. Perfeito. O doutor Calil está com a palavra. Só um esclarecimento. Veja, o promotor, pelo que eu entendi, o promotor da habitação e urbanismo entendeu que não havia nada a ser feito, então ele praticamente arquivou, né, implicitamente. Mas se há diligências dos dois, de ambos, tanto do promotor do meio ambiente
quanto do promotor da habitação e urbanismo, não seria o caso de converter em diligência para os dois? Porque aí haveria uma atribuição concorrente de ambos, né? Pelo que eu entendi, foi isso. Você poderia me esclarecer, por favor? É que tem um conflito em aberto, né? Não foi definido o conflito. A Procuradoria poderia ter decidido. No meu voto, eu explico isso, e a atribuição dos dois. Mas acho que a Procuradoria precisa definir se ela vai... Ela pode definir nesse sentido. Mas há um conflito aberto que não foi decidido. Na verdade, o que veio para o Conselho foi o conflito. Deveria ter ido para a Procuradoria. E ela vai decidir se deve... Eu deixo muito claro no meu voto aqui que há diligências tanto da habitação urbanística como do meio ambiente. Mas eu penso que deva ser definido. Ela pode decidir desta forma, de que resta competência dos dois, atribuição dos dois. Não sei. É inusitado, né? Doutor Bonilha? Senhor presidente, muito obrigado. Eu entendi com clareza o que está acontecendo e também concluí que há a necessidade da Procuradoria-Geral dirimir um conflito negativo de atribuições, não é? A Promotoria de Habitação e Urbanismo declinou, mandou para o meio ambiente suscitou o conflito, subiu para a Procuradoria-Geral, que determinou que a Promotoria do Meio Ambiente se manifestasse, mas não decidiu, pelo que eu pude entender, a respeito do conflito negativo. E aí a Promotoria do Meio Ambiente já promove o arquivamento e submete esse arquivamento ao Conselho Superior. Me parece correto o entendimento do conselheiro Pedro Jesus Giuliotti, no sentido de antes voltar para a Procuradoria-Geral, para dirimir o conflito negativo de atribuições. Num segundo momento, dirimido o conflito, ficando a cargo da Promotoria do Meio Ambiente, vamos imaginar apenas por hipótese, e aí a promotoria requerendo o arquivamento, aí sim vem para este colegiado homologar ou não o arquivamento. Mas pelo que eu compreendi, de fato é preciso que a Procuradoria se manifeste anteriormente à deliberação deste colegiado. Foi assim que eu entendi. Doutor Calil? Caso diferente mesmo, mas eu pondero o seguinte: se ele arquivou, ele já esgotou a atuação dele, então não há que se falar em dirimir conflito, porque ele já entendeu que a atuação dele se resumia àquilo que ele fez, que ele promoveu o arquivamento. Então, qual seria? Mesmo que o procurador-geral fale, olha, eu entendo que tem diligências, esse promotor ele já esgotou a atuação dele. Então, não seria o caso de conversão em diligência? Porque o que está sendo submetido a julgamento aqui, eu acho que é a promoção do arquivamento, e não o conflito de atribuição. Mas é um caso diferente, é um caso que merece uma reflexão maior mesmo. Mas com todas as vênias, vamos imaginar que a Procuradoria-Geral dirima o conflito dizendo que compete à Promotoria de Habitação e Urbanismo, né? E não à Promotoria do Meio Ambiente. Por isso, a necessidade, num primeiro momento, de que a Procuradoria-Geral se pronuncie. Claro, o promotor do meio ambiente, na visão dele, já acha que é o caso de arquivamento, mas existe um conflito negativo pendente. E é possível, em tese, que a Procuradoria o dirima, dizendo que a atribuição é da Promotoria do Habitação e Urbanismo, né? Doutor Saad? De fato, é bastante inusitado mesmo. Mas veja, a Procuradoria-Geral instou a Promotoria do Meio Ambiente a se manifestar. Ela se manifestou. Bem ou mal, certo ou errado, arquivamento ou não, ela se manifestou. Agora, até por questão de respeito, tem que voltar para a Procuradoria-Geral para tomar conhecimento da manifestação, em sentido amplo, da promotoria. E é estranho, porque se a Promotoria do Meio Ambiente... Foi a Promotoria do Meio Ambiente que suscitou o conflito negativo? Foi. Mas ela suscitou o conflito negativo, depois ela arquivou, ou seja, ela reconheceu, então, Sim.
que não, que ela que detém atribuição, mas espera um pouquinho, a questão já estava, vamos dizer assim, usar a palavra subjúdice da Procuradoria-Geral, não é? Já não estava mais na mão da promotoria. Uma vez que foi suscitado o conflito, tem que ouvir a Procuradoria-Geral, até para ela saber o que foi feito e dar a última palavra, dizer, olha, considerando que a Promotoria do Meio Ambiente reconheceu que, de fato, era sua atribuição, e eu também concordo que é atribuição da Promotoria do Meio Ambiente, considerando o arquivamento, encaminhe-se ao Conselho. Eu acho que tem que passar, de qualquer modo, pela Procuradoria-Geral. A Procuradoria-Geral está aguardando essa manifestação da Promotoria do Meio Ambiente. Ela está aguardando. Tem que devolver, tem que encaminhar para a Procuradoria-Geral. Acho correta a decisão do Dr. Giuliotti. Certo. Estão todos de acordo? Também Podemos... concordo com a manifestação do Dr. Saad. Acho que está em aberto, quer dizer, o colega ele se suprimiu essa última instância e já aceitou o conflito e arquivou e encaminhou para o conselho. Não, ele tem que dizer se ele entende que agora ele é competente, encaminhar para lá e depois fazer ou não diligências, arquivamentos, no sentido que ele entender. Concordo. Eu me curvo também aos argumentos dos colegas e voto no sentido do relator. Ok, então, aprovado o voto do relator por unanimidade, vamos passar então ao próximo caso. Próximo destaque, né? Próximo destaque é um destaque a pedido do Dr. Saad. O número SEI é o 29.0001.020.1278.2022, dígito 12. O SEI de origem é o 29.0001.017.0359.2020, dígito 43. E há um terceiro número aqui do MP, que seria 660522-0000-378/2022, dígito 9. O recorrente é o juiz de direito corregedor permanente do setor de anexo de atendimento à criança, solicitantes de refúgios e vítimas estrangeiras de tráfico internacional de pessoas, SANCAST, 16ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da capital. Muito bem, então, com a palavra, o relator, Dr. Saad Mazloum. Obrigado, senhor presidente. Eu decidi trazer esse caso também a plenário para conhecimento dos ilustres pares, porque é um caso, além de bastante interessante, é um caso grave e também tem a sua curiosidade, porque o recorrente é o meritíssimo juiz corregedor permanente do setor anexo de atendimento do SANCAST. Eu vou fazer a leitura caso, porque ele é um pouquinho complicado para entender e o relatório ele está bem explicativo. Eu vou cansar um pouco os senhores, mas eu acho que eu preciso realmente fazer isso. Cuida-se de recurso interposto contra indeferimento de notícia de fato encaminhada pelo meritíssimo juiz de direito da Infância e Juventude do Foro Regional de Pinheiros, ou seja, o juiz de direito do Foro Regional da Infância e Juventude de Pinheiros encaminhou a notícia de fato para a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude. E instruiu essa notícia de fato com cópias do processo digital número tal, noticiando a identificação de 3 adolescentes provenientes de Angola, desacompanhadas dos pais ou responsável legal. Na respeitável decisão de arquivamento, a digna promotora de justiça não vislumbrou lesão a interesses difusos e coletivos de crianças e adolescentes que justifique a sua atuação. Ela justificou que, em princípio, a atuação do Ministério Público, no caso em comento, se restringiria ao acompanhamento dos casos individuais das 3 adolescentes identificadas, na busca da proteção integral delas. Ademais, segundo a respeitável decisão da digna promotora, aspas, ainda que assim não fosse, eventual adoção de providências relacionadas ao fluxo migratório e amparo aos migrantes e refugiados seria de atribuição do Ministério Público Federal, diz ela. Continuando, não apenas porque a regularização da situação de tais indivíduos depende de políticas primordialmente de natureza administrativa federal e se deve à observância de normas internacionais, a exemplo do Estatuto do Refugiado, como também pela impossibilidade
de precisar se eventuais outros migrantes provenientes de Angola teriam buscado fixar residência apenas no estado de São Paulo, e se a eventual estrutura de retaguarda mencionada no informativo técnico estaria restrita a essa unidade da federação, ou seja, fecha aspas, ela justifica que, olha, isso aí, em princípio, seria, para começo de conversa, seria da atribuição do Ministério Público Federal. Além disso, segundo essa respeitável decisão da digna promotora, o expediente encaminhado pela Vara da Infância e Juventude do Foro Regional de Pinheiros não conteria informações que indicassem, essa parte é muito importante, não conteria informações que justificassem, que indicassem a insuficiência de políticas públicas municipais e estaduais de São Paulo no atendimento às demandas da população migrante. De outra parte, a Promotoria de Justiça não recebeu qualquer notícia do setor anexo de atendimento de crianças e adolescentes solicitantes de refúgio e vítimas estrangeiras de tráfico internacional de pessoas, chamado SANCAST, instalado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo nos termos do provimento CSM número 2279/2015, que denote a necessidade de adoção de providências no âmbito difuso ou coletivo a respeito do tema. Essa também é uma parte importante para se fixar. Daí a conclusão a demandar o arquivamento das peças de informação. Encaminhada a cópia integral dos autos também ao setor, ou seja, ela arquivou e encaminhou cópia para o juízo da infância e juventude, quem é representante, vamos dizer assim, e também encaminhou cópia para o SANCAST. Encaminhada a cópia integral dos autos também ao SANCAST, para conhecimento e providências cabíveis, o meritíssimo juiz de direito, o Dr. Paulo Roberto Fadigas César, titular da Infância e da Juventude do Foro Regional da Penha de França e corregedor permanente do SANCAST, solicitou a reconsideração da decisão ministerial e continuidade das investigações, expondo os fundamentos para tanto. A decisão recorrida foi mantida e remetidos os autos a este colegiado, ao relatório. Eu estou dando provimento ao recurso, em que pesem os fundamentos adotados pela digna promotora de justiça, inclusive no respeitável despacho de sustentação, o fato é que os fundamentos expostos pelo meritíssimo juiz de direito do SANCAST, setor anexo de atendimento de crianças e adolescentes solicitantes de refúgio e vítimas estrangeiras de tráfico internacional de pessoas, demonstram a necessidade de continuidade de instauração do procedimento investigatório. Consigna-se inicialmente que a atuação do Ministério Público Federal, em casos como retratado nos autos, não exclui nem impede a atuação do Ministério Público Estadual, na medida em que ambas as instituições desempenham atividades bem definidas que se complementam. Fosse atribuição exclusiva do Ministério Público Federal, não se compreenderia e nem se justificaria a criação, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do setor anexo de atendimento a crianças e adolescentes, o tal do SANCAST, que funciona na Vara da Infância e da Juventude do Foro Regional da Penha de França. E isto é reconhecido pela própria promotoria, que decidiu pelo arquivamento, tanto que ela determinou a remessa de cópias ao SANCAST para, aspas, eventuais providências cabíveis, fecha aspas. Neste ponto, registra-se que o provimento TJ-CSM 2279/2015 estabelece em seu artigo 2º a competência do SANCAST, aspas, conhecer e julgar as medidas socioprotetivas referentes a crianças e adolescentes solicitantes de refúgio ou refugiados na forma da Lei nº 9.497, de 1997, e vítimas estrangeiras de tráfico internacional de pessoas que estejam acolhidas institucionalmente ou necessitem dessa medida socioprotetiva na comarca de São Paulo. O SANCAST é órgão jurisdicional e, como observado, impossibilitado de adotar providências de ofício, mas apenas à vista de requerimento formulado por entidade legitimada. Uma delas é o Ministério Público. Por outro lado, o caso em análise, assim como outros noticiados pelo meritíssimo juiz do SANCAST, cuida de infantes ingressos no Brasil com visto emitido pela Embaixada Brasileira na cidade angolana de Luanda, não se tratando, portanto, de refugiados.
como anotado pelo meritíssimo juiz recorrente do SANCAST, cuidando-se de imigrantes regulares, incide a norma do artigo 3º, inciso 17, da Lei 13.445, de 2017, que garante, aspas, proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente migrante. Fecha aspas. Para as vítimas de tráfico de pessoas, incidem as normas protetivas da Lei 13.344, de 2016. De todo modo, como também anotado, aspas, são os órgãos previstos no ECA que estão legitimados a proceder à proteção aos migrantes que se encontram ainda na infância ou na juventude e não a autoridade migratória, aqui exercida pela Polícia Federal, principalmente em face de grave violação aos direitos de um número indeterminado de crianças e adolescentes migrantes que se encontram na cidade de São Paulo e vítimas de contrabando de pessoas e tráfico internacional de pessoas. Veja, quem está dizendo isso é o juiz recorrente lá do SANCAST. Ele está dizendo que na função dele, na atividade dele, ele tem verificado um número indeterminado de crianças e adolescentes migrantes que se encontram na cidade de São Paulo. E conforme noticiado pelo meritíssimo juiz de direito do SANCAST, na vara da infância e da juventude da Penha de França, existe um considerável fluxo de adolescentes vindos de Angola. O mesmo se verifica nas varas da infância e da juventude de Santana e de Pinheiros. Em suma, em que pese o entendimento da digna promotora de justiça, doutora Luciana Bergamo, de atuação sempre brilhante e destacada, a situação específica demanda melhor conhecimento, pois há indicações de que não se restringe ao caso noticiado pelo meritíssimo juiz de Pinheiros, ou seja, aquelas 3 infantes angolanas. Não se restringe apenas às 3. Como alertado, que não se restringe ao caso noticiado pelo juiz de Pinheiros, como alertado pelo digno magistrado corregedor permanente do SANCAST, existindo, sim, um número indeterminado de crianças e adolescentes migrantes na cidade de São Paulo, vítimas do contrabando de pessoas e de tráfico internacional de pessoas, valendo destacar que mais detalhes de casos semelhantes serão fornecidos conforme indicado, ou seja, o próprio juiz, no pedido de reconsideração, ele diz isso, olha, tem mais casos e eu faço questão de passar quais são esses casos e mais detalhes. A partir de então, podem ser reunidos elementos aptos à constatação de efetiva suficiência de políticas públicas, porque, de fato, como foi colocado pela promotora na sua promoção de arquivamento, muito do que se discute aqui é de atribuição do Ministério Público Federal, sim, mas há uma reserva aqui para o Ministério Público Estadual, é onde eu estou colocando. A partir de então, podem ser reunidos elementos aptos à constatação de efetiva suficiência de políticas públicas municipais e estaduais de São Paulo no atendimento às demandas da população migrante. Por todo o exposto, dou provimento ao recurso para que tenham continuidade as investigações, adotando a digna Promotoria de Justiça, dentre outras que entender pertinentes, providências para acabar o conhecimento dos fatos e outras semelhantes, em igual situação, e para tanto alvitramos, desde logo, a solicitação de informações mais detalhadas sobre os casos referidos ao meritíssimo juiz de direito corregedor permanente do SANCAST, inclusive para constatação, como ressaltado, de efetiva suficiência de políticas públicas municipais e estaduais de São Paulo no atendimento às demandas da população migrante e que possam demandar a adoção de medidas junto àquele meritíssimo juízo ou outros. E para preservar a convicção e independência funcional da digna promotora de justiça que oficiou nos autos, oficia a digna Procuradoria-Geral para a designação de outro promotor de justiça para atuar até a conclusão do inquérito. Esse é meu voto, senhor presidente. E fico à disposição para qualquer questionamento também. Sem som, doutor Marçulho. Ah, tá. O doutor Ponte com a palavra. Eu gostaria de cumprimentar o doutor Saad Mazloum pelo brilhante voto lançado. Na verdade, nós estamos tratando de 2 questões que possuem relação, possuem conexão. Uma envolvendo possivelmente tráfico internacional de pessoas,
que tem como um dos seus braços o tráfico internacional de órgãos e tecidos humanos, não poucas vezes, e isso faz parte de uma criminalidade sem rosto, cuja competência para apuração de eventuais delitos compete efetivamente ao Ministério Público Federal, e uma reserva de atuação do Ministério Público Estadual, mormente na proteção dessas crianças e adolescentes. Aliás, é importante consignar aqui que a nossa colega aposentada, Heloísa de Souza Arruda, à época que ela esteve à frente da Secretaria Estadual da Justiça, ela desenvolveu um trabalho extraordinário, justamente buscando dar acolhimento a essas crianças e às pessoas que eram vítimas de tráfico internacional. Então, me parece que esse voto do nosso colega Saad Mazloum é um voto muito importante, porque trata de uma questão emblemática e compete, sim, ao Ministério Público de São Paulo atuar na defesa dessas crianças. Não se trata de caso isolado, não. Muito pelo contrário. Se trata, na verdade, de situações que, se forem apuradas, vão levar certamente a fatos extremamente graves que exigem a atuação conjunta, tanto do Ministério Público Federal quanto do Ministério Público Estadual. Então, eu quero cumprimentar o colega Saad Mazloum e já adianto meu voto no sentido de acompanhá-lo. Muito bem. Bom, eu acho que é unanimidade. Realmente, o voto do Dr. Saad Mazloum é de excepcional qualidade. Podemos estar de parabéns. Podemos fazer a aprovação em bloco. Alguém mais gostaria de? Pode ser, né? Então, está aprovado. Parabéns, doutor Mazloum. Doutora Tatiana? Há mais dois destaques, senhor presidente, e os dois são de sua relatoria. O primeiro é o 43073900026635/2022, dígito 4. O CEI é o 29.0001/020.9726.2022, dígito 60. Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital. Recurso contra arquivamento de notícia de fato. Interessado recorrente, Rodrigo Xavier dos Santos, e representada a Procuradoria de Proteção e Defesa do Consumidor. Tá. Esse caso aqui, ele guarda alguma semelhança, ele não é idêntico ao caso destacado pelo doutor Giuliotti, na seguinte medida. A pessoa aqui, o Rodrigo Xavier dos Santos, ele entrou com uma notícia de fato, dizendo o seguinte: a chamada Procuradoria de Proteção e Defesa do Consumidor, que é o PROCON, né? Então, acusando o PROCON de estar se furtando de suas atribuições, tendo em vista que as denúncias encaminhadas ficam sem atualizações, parecer, trâmite, etc. O que fere a moralidade, propiciando, inclusive, corrupção, fere o princípio da transparência, porque o consumidor não sabe quais medidas foram tomadas, quais direitos violados, etc. E também o princípio da eficiência. Até mesmo declararam na ouvidoria que deixam de exercer o poder-dever, uma vez que, em sede de irregularidades sanitárias, descartaram a denúncia, sem ao menos avisar o consumidor e sem repassar aos órgãos competentes. Muito bem, então ele solicita ao Ministério Público, né, que averigue a denúncia e ajude a impor transparência, eficiência e moralidade no PROCON. A digna promotora de justiça oficiante houve por bem promover o arquivamento liminar da notícia de fato, por entender que a hipótese trazida à baila não autoriza a instauração de inquérito civil por esta Promotoria de Justiça do Consumidor, diante da inexistência de relação de consumo. Insatisfeito, o noticiante
interpôs recurso, aduzindo, aspas, primeiramente, creio ter havido um equívoco na decisão de arquivamento. Isto porque o cidadão remeteu à ouvidoria ministerial uma denúncia fundamentada acerca de violações aos princípios constitucionais acima referidos, né? Logicamente, ele coloca aqui, não há relação de consumo entre o PROCON e o consumidor. A promotora manteve a decisão de arquivamento da notícia de fato. E aqui o meu parecer é o seguinte: a hipótese é de homologação da promoção de arquivamento da notícia de fato perante a Promotoria de Justiça do Consumidor, haja vista que o noticiante, ora recorrente, concorda com o entendimento de que não há relação de consumo entre o PROCON e o consumidor. Na verdade, deflui claramente da notícia de fato que as providências requeridas ao Ministério Público dizem respeito a suposto descumprimento dos deveres de transparência, eficiência e moralidade, né, pelo PROCON, que, no dizer do noticiante, estaria se furtando de suas atribuições. Dispõe o artigo 11, caput, da Resolução 1342/2021, do Colégio de Procuradores de Justiça, que, aspas, a notícia de fato deverá ser registrada no SIS-MP integrado, nos termos da Resolução 665/2010, e distribuída livre e aleatoriamente entre os integrantes da, agora grifei, Promotoria de Justiça com atribuição para apreciá-la. Está claro que houve equívoco na distribuição, com encaminhamento à Promotoria de Justiça do Consumidor, em virtude de se tratar de reclamação contra órgão de defesa do consumidor, no caso o PROCON, quando, na verdade, a representação deveria ter sido distribuída à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, por se tratar de alegado descumprimento de princípios da administração pública, aos quais o PROCON deve obediência. Diante do exposto, voto pela homologação da promoção de arquivamento, com recomendação à digna promotora de justiça oficiante, para que proceda na conformidade do parágrafo 3º do artigo 11 da Resolução 1342/2021, do seguinte teor, aspas, se aquele a quem for encaminhada a notícia de fato entender que a atribuição para apreciar é de outro membro do Ministério Público, promoverá a sua remessa a este, comunicando o noticiante e procedendo à regularização do envio junto ao SIS-MP integrado. Então, em resumo, eu concordo com a homologação, porque acho que não é o caso mesmo da Promotoria do Consumidor, mas recomendo que ela proceda na conformidade da resolução. A resolução encaminha, tem um caminho muito claro ali, né? Ela entendendo que não é atribuição dela, que não é caso de consumidor, mas ela claramente a questão diz respeito ao patrimônio público, né? Porque o PROCON está subordinado à obediência desses princípios, da eficiência, da moralidade e outros aí por aí citados. Então, tem que ser, no meu ver, apreciado por essa promotoria do patrimônio público, né? E eu acho que ela não atentou a isso, né? Por isso eu estou homologando, mas recomendando que ela leia esse dispositivo da resolução e proceda na sua conformidade. Bom, estou com a palavra. Eu voto de acordo com o excelente voto do ilustre relator. O doutor Calil, acho que o senhor está presidindo aí, eu não sei se
Não, é que como não... Perdão. Então, nós podemos votar em bloco ou alguém quer fazer uso da palavra? Eu gostaria de fazer uso da palavra. Pois não, doutor Ponte. Eu gostaria de obter um esclarecimento do eminente relator. A promotora de justiça que requereu o arquivamento, ela reconheceu a atribuição da promotoria do consumidor em relação a esse tema? Não, ela disse que não há relação de consumo em relação ao PROCON, né? E, então, ela simplesmente determinou arquivamento. Ela não atentou para o fato de que a notícia de fato contém matéria afeta a promotoria do patrimônio público. Perfeito. E a Corregedoria da Administração do Estado foi acionada diante do que foi alegado pelo representante ou não, doutor Jurandir? Não consta dos autos isso. Perfeito. O doutor Bonilha pediu a palavra? Pois não. Sim, excelência, obrigado. Esse caso me remete um pouco àquele caso que foi relatado pelo conselheiro Giuliotti, em que há uma negativa de reconhecimento de atribuição, não é? Veja se estou pensando de forma equivocada ou não, eu quero externar o meu posicionamento e submetê-lo à consideração dos pares. Na medida em que a promotora da promotoria do consumidor reconhece que não tem relação de consumo e, portanto, não é a área afeta a sua atribuição, ela não deveria, portanto, ter encaminhado para a promotoria que, em tese, tem essa atribuição, de acordo com a recomendação de Vossa Excelência, doutor Jurandir Agora, que é a promotoria de patrimônio público, porque ela não poderia, a meu modesto juízo, arquivar um tema em relação ao qual ela reconhece que não tem atribuição, não é? O arquivamento pressupõe a afirmação do reconhecimento da atribuição. Aí sim, ela examina o mérito e fala, não, aqui não, eu vou requerer o arquivamento, vou promover, melhor dizendo, o arquivamento, submeter à consideração do colegiado. Mas na medida em que ela nega a atribuição, eu penso que não seria hipótese de arquivamento. Ela deveria ter reconhecido a negativa de atribuição e determinado a remessa, o que Vossa Excelência, doutor Jurandir, agora está recomendando que aconteça. Então, eu pondero, né? Acho que não penso, num primeiro momento, que não é o caso de homologação do arquivamento, que ela não poderia, em tese, ter arquivado aquilo sobre o qual, aquele tema sobre o qual ela reconhece claramente não ter atribuição. Acho que seria o caso de encaminhamento apenas para a promotoria de justiça do patrimônio público. Em princípio, é o que me pareceu. Pela resolução, veja bem, eu pensei bastante sobre isso, mas pela resolução, o encaminhamento tem que ser feito pelo colega, tá? Né? O dispositivo é claro, ele uma vez reconhecendo que ele não tem atribuição, ele encaminha para o colega com atribuição. Mas ela não fez isso. Ela falou, eu não tenho atribuição, não é caso meu, arquivo. Entendeu? O que também não está tão errado, entendeu? Fala, não é meu, não é caso de... Está arquivado. Então, como ela não procedeu da maneira correta, eu achei que foi... Tentei fazer uma coisa didática, olha, eu vou arquivar, mas em relação ao consumidor, mas você tem que fazer na conformidade, agir na conformidade do provimento, aí encaminhar, né, o procedimento todo, e não é cópia, não, é o procedimento mesmo, né, e tem que dar baixa lá no CIS-MP, né, conforme determina claramente aí o dispositivo da resolução. Estamos de acordo, doutor Jurandir. Desculpa, conselheiro Saad, só para não perder aqui o encaminhamento aqui. Estamos de acordo em quase tudo. Eu só pondero que não seria hipótese do conselho homologar o arquivamento, que é sim o caso de encaminhar para outra promotoria que em tese tem atribuição. Isso eu estou de pleno acordo, mas acho, né, que nós não deveríamos homologar esse arquivamento. Apenas em relação a isso é que eu divirjo. Eu acho que sua ponderação é muito boa, podemos refletir a respeito disso. Doutor Saad, eu estou presidindo, então, é o doutor Calil.
Na Doutor verdade, Saad pediu a na palavra. verdade, não é que ela, pelo que eu entendi, não é que ela negou a atribuição, né? Ela sequer vislumbrou alguma outra alguma irregularidade que pudesse ser de alguma outra promotoria, né? Ela olhou, se fixou na atribuição dela e falou, não, aqui não tem nada de consumidor, né? E acho que ela nem se tocou que poderia ser do patrimônio, restar algo para o patrimônio público ou não, né? Ela fez o arquivamento dizendo que não há nada de violação à defesa do consumidor, uma relação consumerista, e arquivou. E o doutor Marsura, analisando os autos, verificou, opa, mas tem alguma coisa aqui que dá para ser analisada pelo... Não foi isso, doutor Marsura, não é? Foi isso, exato. Eu estou vislumbrando aqui, né? Ela não atentou, mas eu estou vendo algo aqui que pode ser analisado pela promotoria do patrimônio público, não é? E a questão só formal, se vai se homologar, encaminhar cópias ou simplesmente indeferir o arquivamento, né? Quer dizer, não é por causa de arquivamento, mas o arquivamento é da questão consumerista. Sobre o aspecto consumerista, eu estou homologando o arquivamento e devolvendo os autos para que ela proceda na conformidade do coisa. Ou seja, ela vai encaminhar os próprios autos lá. Sim, com a recomendação para ela encaminhar para analisar uma outra questão que ela não vislumbrou, que é de atribuição que pode ser verificada pelo patrimônio público. Assim, então, eu acho que está correta a decisão do doutor Marsura, não é? Os dois caminhos levam ao mesmo objetivo. No final das contas vai levar ao mesmo objetivo, mas eu acho que já que ela promoveu o arquivamento, nós temos que nos debruçar, e daria na mesma, não indefiro porque tem algo do... Né? Mas ela está certa também, porque ali não há qualquer relação consumerista, não há violação a uma relação consumerista. Ela não está errada, ela só não vislumbrou, ela só não atentou que, olha, tem alguma coisa aqui que é do patrimônio público, só isso. Foi assim que eu pensei, viu? Agora, pelo que eu entendi, se a recomendação é para que ela mande cópias para análise pelo promotor do patrimônio, está resolvido. Né? Pelo menos o que diz o artigo aí da resolução, eu acho que ela vai fazer as anotações, tirar a cópia, arquivar a cópia lá e vai mandar o próprio procedimento para lá, né? Eu entendi assim. Mais alguém quer fazer uso da palavra? A doutora Tatiana pediu a palavra. Eu concordo também com o doutor Jurandir, porque não é a primeira vez que os promotores do consumidor, não vislumbrando a relação consumerista, porque é interesse individual, encaminham para a gente nesse sentido o arquivamento e a gente sistematicamente homologa. É que nesse caso, o doutor Jurandir vislumbrou que há um outro fato que deveria ser investigado e que talvez até na hora da distribuição da notícia de fato, houvesse um equívoco, porque, como se mencionou, PROCON encaminharam à promotoria do consumidor, quando, na verdade, se questionava questões de probidade administrativa que deveria ser da cidadania. Talvez a distribuição fosse equivocada, mas no sentido de a colega não vislumbrar a relação de consumo, eu acho que não há problema de homologarmos os arquivamentos, porque já fizemos isso em outras ocasiões. Então, concordo com o voto do doutor Jurandir. Porque, veja bem, ela poderia, se ela vislumbrasse esse interesse do patrimônio público, desde logo falar, olha, não é minha atribuição, e ela procede exatamente nos termos da resolução. E encaminha lá para o patrimônio público. Mas como ela não vislumbrou, ela arquivou. E eu acho que a gente tem que se debruçar sobre isso. Não está errado, né? Ela ter arquivado pelo fato de não se tratar de relação consumerista. Ela pode fazer isso. Então, eu optei por homologar, né, esse arquivamento e recomendar a ela que proceda, que leia o dispositivo lá, porque tem um outro interesse aí em disputa, né? Na verdade, o que o denunciante pretendia não era a apuração pela promotoria do consumidor. Ele só não sabe de quem era a competência, mas incumbia a quem faz a distribuição, né, fazê-la da maneira correta. Acho que houve um equívoco mesmo na distribuição. Muito bem.
podemos votar em bloco ou vamos votar individualmente? Em bloco? Bom, então fica aprovado o voto do relator e podemos passar ao próximo julgamento. O próximo julgamento de destaque também é de relatoria do Dr. Jurandir, então acho que a presidência permanecerá com o Dr. Calil. É o CIS-MP 43.0315.0000.307/2022, dígito 1. O SEI é o 29.0001.011.3238.2022, dígito 10. Promotoria de Justiça da Comarca de Jaú, Área Infância, Juventude e Educação. Assunto: possível cumprimento da Lei 13.005, de 2004, pelo qual os municípios deveriam aprovar planos de ensino para garantir paulatinamente o atendimento de 25% do percentual de estudantes no período integral. Representados, Sérgio Martins de Souza Queiroz, representados municípios de Jaú, Mineiros do Tietê, Bocaina e Itapuí. Com a palavra o doutor relator. Obrigado. Esse daqui é um caso que ele voltou para cumprimento de diligências e a promotora cumpriu as diligências e depois insistiu no arquivamento. Então, o caso é o seguinte, bom, é aquele caso já de todos conhecidos, né? E, então, eu vou falar de uma maneira mais resumida aqui, né? Alguém com o microfone aberto aí, por favor, desligue. Então, o caso é o seguinte, à vista das informações prestadas pelos aludidos municípios, né, a digna promotora de justiça oficiante houve por bem manter a sua posição favorável ao arquivamento da notícia de fato, nos termos do artigo 103 da Resolução 1342/2021. O denunciante interpôs novo recurso após notificado do despacho que manteve a anterior decisão de arquivamento. É o relatório. Preliminarmente, não se conhece do novo recurso interposto pelo noticiante, haja vista que a hipótese do artigo 103 da Resolução 1342/2021, conversão do julgamento em diligência, não contempla essa possibilidade. Em verdade, contrariamente ao que entendeu o noticiante, o recurso, por ele interposto, né, por primeiro, não foi julgado pelo mérito na sessão anterior deste Conselho Superior do Ministério Público, devendo ser nesta oportunidade. No mérito, observo que a digna promotora de justiça subscritora do despacho que manteve a decisão de arquivamento não é a titular do cargo, o qual é por ela exercido em acumulação, razão pela qual não se faz necessária a designação de outro membro do Ministério Público para atendimento à recomendação ao fim estabelecida. A decisão de arquivamento está amparada nos seguintes fundamentos, aspas, todos os municípios prestaram esclarecimentos e informaram que há alunos em período integral, sendo que 2 dos 4 municípios da região de Jaú possuem mais de 30% de seus alunos em período integral. O artigo 3º da Lei 13.005/2014, que estabelece o Plano Nacional de Educação, dispõe que, aspas, metas previstas no anexo desta lei serão cumpridas no prazo de vigência deste PNE, Plano Nacional de Educação, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. O prazo de vigência do PNE é de 10 anos. A meta em debate é a meta número 6, oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Não há prazo inferior definido para a aludida meta, valendo dizer, portanto, que seu cumprimento é possível até 2024,
Não bastasse, a representação apresentada é genérica, foi dirigida a diversos municípios, etc. Bom, feitas estas breves, porém necessárias observações, entendo que a decisão de arquivamento da notícia de fato merece ser homologada com recomendação. Com efeito, a incumbência atribuída aos órgãos de administração nomeados no artigo 5º da Lei 13.005/2014 para realizar a execução do Plano Nacional de Educação e o cumprimento de suas metas por meio de monitoramento contínuo e avaliações periódicas, não exclui ou limita o poder fiscalizatório do Ministério Público, que deve ser exercido até mesmo de ofício, dada a relevância da matéria. Educação em período integral a um número indeterminado de crianças e a abrangência dos dispositivos legais contidos na sobredita legislação federal, né, ex-vido o artigo 208, inciso 1 e parágrafo 1º, combinado com o artigo 210, inciso 1, ambos do ECA. De outra parte, o fato de ainda restarem 2 anos para o esgotamento do prazo de 10 anos, prazo total de 10 anos, para que os municípios atendam à meta número 6, consistente em oferecer educação em período integral e no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos na educação básica, conforme estabelecido no artigo 3º, combinado com o artigo 1º da Lei 13.005/2014, pode até servir de justificativa para não instaurar o inquérito civil ou ingressar com a ação civil pública no momento. Porém, não obsta, mas ao contrário, recomenda que se faça um acompanhamento em relação aos municípios que ainda não atingiram a aludida meta, notadamente na espécie dos autos, em que 4 dos municípios que compõem a comarca de Jaú, dos 4 municípios que compõem a comarca de Jaú, 2 atingiram antecipadamente a meta. Porém, os outros 2, inclusive o município de Jaú, estão longe de fazê-lo. Realmente, o município de Bocaina informou que o percentual de alunos matriculados em período integral nas escolas municipais é de apenas 6,2%, enquanto a Prefeitura de Jaú informou que os alunos matriculados em período integral no município correspondem ao percentual de 8,57%, valendo dizer, portanto, que, após o decurso de 8 anos, restando apenas 2 anos para o esgotamento do prazo, os municípios de Bocaina e Jaú estão longe de alcançar o percentual de 25% dos alunos da educação básica em tempo integral. Ante exposto, o voto é pela homologação da decisão de arquivamento, com recomendação para que seja instaurado procedimento administrativo de acompanhamento, PAD, em relação aos municípios de Bocaina e Jaú, para aferir a situação das políticas públicas na área de educação, notadamente no que diz respeito ao cumprimento da meta número 6, dentro do prazo legal. Obrigado, doutor Jurandir. O tema está em discussão. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Podemos votar? Votação em bloco ou querem votação individual? Bloco. Então, fica aprovado o voto do ilustre relator, doutor Jurandir Marçula. E com isso, acho que encerramos, né? Devolvo a presidência ao doutor Jurandir. Muito obrigado. Obrigado, doutor Calil. Eu consulto a doutora Tatiana, se tem alguma comunicação a fazer. Então, com isso, nós encerramos os destaques e os pedidos de assistência. Só avisar que, nos termos do artigo 228, foram distribuídos até o dia 4/10, 394 protocolados, e até o dia 11/10 foram publicados 411 protocolados. E distribuídos até o dia 10/10, 817 protocolados. E a nossa próxima reunião será para o dia 25, e a pedido do colega Yuri, ele
pediu para convidar todos os senhores para o grupo de estudos da capital, que vai ser na quinta-feira, com a palestra da doutora Débora, sobre a questão da infância e os portadores de deficiência. Vai ser aqui no 9º andar, no auditório Tilene, e após a associação oferecerá jantar no restaurante Leles. Ele pediu para convidar a todos. Obrigado por estar aqui. Eu faço o registro de que todos os demais procedimentos constantes da pauta de julgamento, tanto do pleno quanto das turmas, foram devidamente julgados e aprovados os relatórios, os votos dos relatores, estando devidamente publicado no site do Ministério Público. Algum conselheiro gostaria de fazer uso da palavra antes do encerramento? Só para complementar, agora eu peguei aqui o post do Dr. Yuri, é a tutela da pessoa com deficiência, um diálogo entre a Promotoria da Infância e Juventude Civil da pessoa com deficiência. As palestrantes serão as doutoras Sandra Lúcia Garcia Massude e a doutora Débora Kelly Afonso. Será no dia 27 de outubro, às 19 horas, aqui no auditório Tilene de Moraes. Então, ele pediu para convidar a todos e que após haverá esse jantar. É palestra sobre o quê mesmo, doutora Tatiana? É tutela da pessoa com deficiência, um diálogo entre a Promotoria da Infância e a Promotoria Civil da pessoa com deficiência. É o grupo de estudos civil da capital. Da capital, né? Tá bom. Ótimo, obrigado. Bom, nada mais havendo a ser tratado, eu declaro encerrada esta reunião e desejo a todos uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Boa semana. Boa noite. Tchau. Para todos.